Vamos falar um pouco do movimento sindical brasileiro, que eu acho que ele é bem ilustrativo, né? Então, como você falou, os sindicatos eles são organizações espontâneas da classe trabalhadora. Isso aconteceu na Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, e aconteceu no Brasil também, quando o Brasil tinha uma industrialização incipiente no final do 19, né? E aí, no começo do sindicalismo, na história do mundo mesmo, na verdade eram associações de trabalhadores que, trabalhadores percebendo que a riqueza parte das mãos deles e que se eles pararem, eles pressionam o patrão, eles começaram a decretar greves. Só que a questão é, como você se sustenta no período que você não está trabalhando? Aí surgem associações de trabalhadores que acumulam recursos para conseguir bancar os trabalhadores enquanto eles estão parados. Enquanto eles estão parados. Aquilo que a gente está falando se ele tem lastro, né? Porque isso é comum, as arrecadações, as contribuições sindicais vão montando esses lastros para poder sustentar uma greve por um tempo. Exato, né? Exatamente. E pensa numa época que não tinha legislação trabalhista quase. Então era mais... Porque hoje o direito de greve é garantido pela Constituição, mas antes não era. Entendi. Então os trabalhadores paravam, eles tinham que né? garantir sua subsistência. Aí surgem essas associações de trabalhadores para conseguir garantir o sustento dos trabalhadores enquanto eles estão paralisados para pressionar o patrão. Os sindicatos eles começam a se formar, em primeira instância, com demandas econômicas. Então os trabalhadores se unem. A gente antigamente chamava de trade union, porque surgem na Inglaterra, né? Então, até em vários outros lugares do mundo, ainda no começo do século XX, se falava trade unionismo, né? A palavra sindicato surge um pouco depois. Ela começa a ser empregada em maior Não sei nem a escala. semântica de sindicato. Eu também não. Nossa, eu devia ter procurado, não pensei nisso. Não, mas a galera do chat contribua. Se alguém souber, manda aqui no chat, eu leio aqui e vejo o que é. Trade union, e union é mais óbvio, né? Que é a união de troca, né? De trade no sentido de trocas comerciais mesmo. E aí os sindicatos eles se formam de maneira espontânea por demandas econômicas, que são as demandas mais imediatas. Então era melhor salário, redução de jornada, férias, esse tipo de coisa. E aí a questão é, os sindicatos, quando eles se formam de maneira espontânea, eles têm demandas bastante limitadas. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque um sindicato ele não pode não ter trabalhadores que não tomaram consciência de si como classe. Então, nós comunistas defendemos sindicatos que não demandem só questões econômicas, mas também questões políticas. Porque a questão econômica ela é muito palpável. Você sabe que você não está conseguindo se sustentar. Você sabe que seu salário está ruim. Você sabe que seu salário não é ajustado há anos. Você sabe que você está trabalhando demais e não consegue tirar férias. Isso você consegue ver. Só que a questão política por trás disso, ela é muito difícil de enxergar, porque o capitalismo ele não é um objeto que você consegue apontar e mostrar. Ele é uma estrutura. Então, o que os comunistas defendem? Precisa haver uma organização de trabalhadores que consiga organizar esse despertar nos sindicatos. Qual é essa organização? O Partido Comunista. Essa é a grande sacada do Lenin. E é por isso que nós somos marxistas-leninistas. O Lenin, ele enxerga que nos sindicatos que são espontâneos e são muito importantes para a luta da classe trabalhadora, se eles se mantiverem no espontaneísmo, eles não conseguem avançar para uma ruptura estrutural. Então, precisa haver uma vanguarda, e o Lenin usa a metáfora do exército. Vanguarda é quem está na frente, não é quem está em cima, que fique claro. É o contrário de retaguarda. A vanguarda, que são as cabeças da classe trabalhadora que estão mais avançadas, que conseguem entender melhor a teoria revolucionária e que voltam para esses sindicatos para conseguir convencer o sindicato a trabalhar em prol de uma ruptura estrutural. Então, a partir do surgimento do Partido Leninista, que foi usado em todas as revoluções socialistas do século XX, e você pode até não gostar, mas não dá para negar que o Partido Leninista é uma ferramenta extremamente poderosa da classe trabalhadora. Extremamente poderosa. Foi o grande condutor de revoluções e mantenedor de revoluções do século XX. Quando esse partido surge, aí sim, qual que é a estratégia dos bolcheviques, por exemplo? Entrar nos sindicatos e convencer os trabalhadores de que não basta lutar só por melhores salários, mas que a gente tem que derrubar o czarismo. E depois derrubar o governo provisório que veio depois do czarismo. Lá, rodou, no caso era o Nicolau, Nicolau na época, e depois foi o Kerensky, que era ele fazia parte do Partido Socialista Revolucionário. Não se deixem levar pelo nome, não era um partido nem socialista, muito menos revolucionário. Mas ele virou o líder do governo provisório. E aí os bolcheviques conseguem ter maioria dentro dos sindicatos e dos sovietes. Sovietes eram conselhos de trabalhadores. Soviete significa conselho, em árabe, quase que eu falei em árabe. Em russo, desculpa. E aí eles conseguem essa maioria, e aí com essa maioria eles conseguem conduzir uma revolução que tem uma ruptura estrutural. Derruba o governo e instaura um governo revolucionário.
A gente luta dentro dos partidos comunistas para continuar esse trabalho com os sindicatos de convencimento. E não é cooptação, gente, é convencimento. Porque a gente sabe que a semente revolucionária está no seio de cada trabalhador. Isso foi a grande inovação do Marx. O Marx dá a agência revolucionária para o trabalhador. No lugar de outros socialistas que davam a agência revolucionária a seres encastelados com a mente expandida que iam planejar como a sociedade deveria ser e iam fazer isso de cima para baixo. Idealismo. Idealista e utópico. São as duas coisas. Tanto que esses pensadores são chamados de socialistas utópicos. E eu não estou fazendo uma crítica, digamos assim, que joga fora o bebê com a água do banho. O próprio Engels diz, socialistas utópicos eram utópicos porque não tinha como eles serem outras coisas. Não existia uma estrutura ainda que a gente conseguisse almejar. A gente não tinha um desenvolvimento suficiente da luta de classes para conseguir enxergar a solução ainda. E aí depois o Marx e o Engels desenvolvem o socialismo científico, que é esse socialismo que dá agência para a classe trabalhadora e que vê no capitalismo uma contradição interna. Ao mesmo tempo que o capitalismo proletariza a grande massa de trabalhadores, esses proletários se tornam uma massa revolucionária em troca. Então ele cria a própria contradição. Essa é a visão do Marx. E isso é manifestado pela primeira vez, de maneira redondinha, no Manifesto do Partido Comunista. É um dos primeiros documentos que coloca na mão do trabalhador a agência revolucionária. E é nesse momento que eles escolhem trocar a palavra de socialista para comunista. Por isso que é Manifesto do Partido Comunista. Porque comunismo era um movimento muito associado à agência trabalhadora, a agência dos próprios operários.